Oi, hoje eu vim trazer uma palavrinha pro seu coração e nesse vídeo vamos dar continuidade à nossa série do Pai Nosso e vamos falar sobre perdão. Porque Jesus disse: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E para falar sobre perdão, primeiro eu quero tocar no assunto de falta de perdão. Porque aqui tá falando sobre dois perdões. Pedir perdão a Deus. E no caso aqui, a palavra que Jesus usou realmente foi dívida. Quando você deve entregar algo e você não entrega. Quando você deve fazer algo e você não faz. Quando você tem, literalmente, uma obrigação para com Deus e não cumpre. E fala sobre devedores, que é a mesma coisa, só que outra pessoa para você. Então eu quero começar primeiro falando sobre falta de perdão e eu quero contar uma experiência. Quando eu tinha uns 16 anos, eu tava muito magoado com uma pessoa. Era um motivo legítimo, eu tava muito triste, não conseguia perdoar uma pessoa. Aí, Deus me deu uma visão. E eu não sei se você acredita em visão, mas a verdade é que Deus fala de várias maneiras. E basicamente nessa visão, eu tava tentando correr, assim, Só que no meio da minha corrida, tinha um cara enorme, de braços cruzados, parado, assim, no meio do caminho. E aí vinha eu tentando correr e dava de cara nele e caía. E aí eu fiquei desesperada e tentava correr de novo, dava de cara nele e caía. Quando chegou a terceira vez que eu fui correr, dei de cara no cara e caí, ele chegou pra mim apontando o dedo assim na minha cara. Eu vou parafrasear o que ele disse, sabe? Eu vou falar em outras palavras. Ele disse: Raquel, você fica tão focada nessa mágoa, você fica tão presa nessa situação que não enxerga o cuidado de Deus justamente nessa área da sua vida. E, mano, aquilo mexeu tanto comigo. E eu falei: eu sei que eu tenho que perdoar, mas é difícil. E aí começou um processo e graças a Deus tudo correu bem. Mas quando você não perdoa, é mais ou menos isso que acontece. Existe um obstáculo no seu caminho. Você não consegue avançar. Quando você não perdoa, né, na falta de perdão, é como se existisse aquele negócio que coloca no cavalo, você não consegue ter uma visão total, só consegue olhar para aquilo. E cara, eu sei que algumas coisas são legítimas. Mano, quando você é traído, isso machuca. Porque essas pessoas, sabe, o noivo, a noiva, o esposo, a esposa, devia a você fidelidade, mas não te entregou a fidelidade. Está errado. Feriu o princípio bíblico, feriu o seu coração. Mano, um pai que deveria disciplinar e foi passivo, aí a pessoa cresce com distúrbios, com problemas, desvios na personalidade, no caráter, e faz besteira e depois fica: poxa, meu pai tinha que ter me educado. Ou então um pai que deveria ter te abraçado mais, um pai que você nunca conheceu, uma mãe que deveria ter dado colo, um irmão que deveria estar do seu lado, mas não tá. E aí a lista continua e são vários motivos de coisas que são legítimas, de coisas que na verdade são devidas. E mano, eu não quero focar aqui se é justo ou não perdoar, mas a verdade é que a Bíblia ensina que para que a gente seja perdoado, a gente precisa perdoar. Isso é muito sério, a gente não pode ignorar isso. Irmão, presta atenção. Independente do que o seu orgulho fala ou do que a sua alma fica gritando, presta atenção nisso. Existe um lugar de perdão. Existe um lugar onde você é liberto da falta de perdão. Deus, ele te criou para você voar em lugares altos. Você não vai conseguir voar em lugares altos preso numa gaiola. Existe um lugar onde você é curado. Curado de tudo aquilo que essa dívida, isso que deveria ter sido dado a você e não foi dado, causou. Existe um lugar de restauração e eu tô falando de restauração aqui dentro. E esse lugar se chama oração, porque é difícil e, cara, perdoar não é fácil mesmo, não. E às vezes a gente não perdoa porque não entende direito. Irmãozinho, presta atenção. Perdoar alguém não significa que você vai ter que colocar determinadas pessoas na sua casa de novo. Significa que a gaiola onde vocês dois estavam presos por causa dessa falta de perdão teve a porta aberta e você saiu. Se a outra pessoa vai sair ou não é com ela. Você não pode controlar o que as outras pessoas fazem, mas você pode escolher como você vai proceder. Sabe, algumas pessoas elas nunca vão mudar, isso é fato. Algumas pessoas possuem desvios no caráter, uma personalidade que foi formada de um jeito muito ruim. E certas pessoas, como em relação a isso do caráter, sabe, casamento é tratado de uma outra forma, beleza? Então, fora o casamento, que é tratado de outra forma, vão ter pessoas que você vai perdoar.
e vai ter que deixar elas irem. Deixa elas irem. Deixa elas irem viver a vida delas e vive a sua também. Porque quando você libera o perdão, quando você libera as pessoas, você permite que Deus restaure o seu coração, que Deus sare, que Deus limpe o seu coração. Mas toma cuidado também pra, não mandar embora pessoas que te machucaram, que se arrependeram, que verdadeiramente mudaram. Então falando daquilo que não é desvio de caráter, mas que é uma simples falha humana. Em Provérbios fala que se você ficar lembrando transgressões, isso destrói amizades, isso destrói relacionamentos. Então vão ter pessoas que você vai perdoar e vai ter que deixá-las ir embora. Ou as pessoas que estão perto de você, que também você vai ter que sempre perdoar, porque as pessoas cometem erros. Sabe, deixa a transgressão para trás. Quando Deus nos perdoa, Ele não apaga as nossas transgressões. Então quando a gente perdoa, também tem que ser assim, entendeu? Agora, por que isso é tão sério? Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, é Salvador, porque Ele nos salvou do inferno. Ele nos salvou de viver uma vida sem propósito, uma vida sem sentido. Mas Ele é Senhor, porque Ele deve governar a nossa vida. Porque Ele vai mandar e a gente vai obedecer. Porque você vai dar a chave do carro para Ele e vai falar: você dirige meu carro, Jesus. Quando nós aceitamos Cristo como o nosso Salvador e também como o nosso Senhor, a gente deve a Ele obediência. E muitas vezes a gente não dá da forma que deveria. O exemplo mesmo é o perdão. Ele fala pra gente perdoar e a gente perdoa todo mundo. Ele fala pra gente cuidar. Ele fala pra gente ajudar e a gente cuida. A gente ajuda. Às vezes Ele fala: olha só, não vai naquela pessoa e diz isso. Ele é seu Senhor, não é? Você tem que fazer o quê? Obedecer. E quando não obedece? É na oração que você chega diante de Deus e fala: Senhor, eu sei que eu devo te obedecer. É na oração que você pede perdão a Deus e perdoa aqueles que te ofenderam, beleza? E na real é isso. Um grande beijo e um abraço.